cada rima que nós faz salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Mina, mano, mona, rapaziada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. E a cada rima que nós faz salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Mina, mano, mona, rapaziada. Bom já tá no mapa. Nós estamos aqui para mais um episódio do Voz 470, o podcast da Escola Nossa Senhora de Fátima. Hoje vamos conversar sobre o marco temporal. Para falar sobre esse assunto, temos conosco o Gustavo, o Igor e a Rafaela da Turma 71. Inscreva-se no nosso canal. Estamos no Spotify, no Google Podcast e no YouTube. Deixe o seu like. E a cada rima que nós faz salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa. Gente, vocês conversaram na aula com o professor Bruno de Geografia e na minha aula ontem sobre a importância dos territórios para os povos indígenas e sobre o que é a atual proposta do marco temporal, né? Sim. Então vamos à nossa discussão, à nossa conversa do programa de hoje. O que é marco temporal? É a ideia de que os indígenas não têm direito às suas terras depois de 5 de outubro de 1988. Ou seja, né, de que os povos indígenas só podem ocupar aquelas terras as quais já ocupavam em 1988. O que aconteceu em 1988? O que é Constituição? Fizeram uma Constituição. Constituição é o livro onde escrevem leis do país. Então, em 88, a Constituição do Brasil foi elaborada, né? Uma nova Constituição foi elaborada para o Brasil, ou seja, foram escritas novas leis para o Brasil. E nessa Constituição dizia que os indígenas podiam ter seu direito à terra, às suas terras. No marco temporal, com o marco temporal, diz que os indígenas só podem ter direito àquelas terras que ocupavam em 88. Onde está sendo decidido isso? No STF e no Congresso. O que é STF? O que é Congresso? O STF é o Supremo Tribunal Federal, que é onde os juízes, os 11 principais juízes do Brasil, tomam uma série de decisões que podem ser levadas para toda a nação. E o Congresso é o Congresso Nacional, né, que junta a Câmara Federal e o Senado Federal, que é onde as leis do Brasil são elaboradas, são propostas, são elaboradas e são votadas. E a cada rima que nós faz salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa. A quem favorece o marco temporal? Aos garimpeiros e aos ruralistas. Lembrando, né, vocês lembram quem são os garimpeiros? O que os garimpeiros fazem? Os garimpeiros são os que buscam minérios debaixo do solo. E os ruralistas são aqueles que são donos de grandes agriculturas. Exatamente, as grandes propriedades de terra, né? Quais as consequências do marco temporal? As consequências é que a terra dos indígenas podem ser tomadas pelos garimpeiros e os ruralistas. Como o marco temporal afeta as terras indígenas? Porque temos que saber que os indígenas vivem aqui nessas terras há mais de 12 mil anos e não só desde 1988. E eles podem perder as terras e eles podem perder ainda mais terra do que eles já perderam. E pelo fato dessas terras ser do antepassado deles, eles vão se sentir meio que ameaçados. Como os povos indígenas poderiam ter direito às suas terras? Com a demarcação de terras. O que é a demarcação de terras, Igor? Delimitar o território deles. O território que eles poderiam, que eles vão utilizar para poder viver, né? É. E a cada rima que nós faz salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa. Qual foi o início dessa discussão? O início dessa discussão se deu recentemente, envolvendo a terra do povo Xocleng em Santa Catarina. O governo de Santa Catarina
quer que os Xoklengs entreguem suas terras, as quais lhes foi delimitadas pela FUNAI. O que houve com os Xokleng no passado? Eles foram exterminados e tiveram que fugir. Exatamente. Então, como o Igor falou, assim como os Xoklengs, muitos outros povos tiveram que fugir da escravização e do extermínio por parte das populações brancas que passaram a ocupar os seus territórios. O que significa a terra para os povos indígenas? Significa um lugar sagrado porque é um lugar onde seus antepassados viviam. Exatamente, né? Como o Gustavo falou, é o espaço dos antepassados, ou dos... Qual é a outra palavrinha que a gente usa para se referir a antepassados? Ancestrais. Por que é importante que os indígenas tenham direito às suas terras? Porque é o espaço que eles têm suas práticas religiosas e podem viver livremente. E nesses espaços eles vão seguir o quê? Seu modo de vida Tradicional. E nós sabemos, né, que com o modo de vida tradicional indígena, ele tem um maior respeito pela questão ambiental. E a cada rima que nós faz, salva um nessa quebrada. Bom, já tá no mapa. Pessoal, agora a gente vai fazer um momento um pouco mais leve, mais tranquilo, né? Dando dicas de filme, de música, de livro e de série. Vamos começar pelo Igor. Diz o que é e diz qual é a dica. É um filme e o nome do filme é O Menino que Descobriu o Vento. Quer falar rapidinho sobre o que é o filme, Igor? Sim. O menino descobre o vento e assim ele consegue criar um fluxo de água pra hidratar a cidade dele, onde ele mora e tal. Gustavo, tem alguma dica pra nos dar, querido? Se vocês puderem, vão no cinema assistir Homem-Aranha através do Aranhaverso. Por mais que eu não tenha visto o filme, eu acho que ele é muito bom. Eu ia falar. Não sei. Tu fala, Rafa. Eu ia falar o filme, mas ele me copiou, ele me roubou. Eu vou dizer que eu não... Esse trauçoeiro. Esse fala trauci. Depois que eu falo... Só que... mas a tua dica também é essa, Rafael? Sim. É o personagem Então do... é muito bom o filme pra ter duas dicas. Eu também quero... Inspirações do... Eu também quero ver esse filme. Eu também. É o... Tá, mas não é o... Quem é o personagem do Homem-Aranha? Não é o Peter Parker, é o... Miles Morales. E por que é legal que o Miles Morales seja o Homem-Aranha? Porque ele... Cala a boca. Porque a fantasia dele é a melhor, que as cores são muito boas, e ele é negro e ele é de uma periferia dos Estados Unidos, Nova York, o Brooklyn. Isso, Nova York, no Brooklyn, Nova York. E a família dele ainda é uma família de origem latina, né? Porque Morales é um sobrenome latino, a família dele ainda tem uma origem latina. Então, boa dica. E a cada rima que nós faz, salva um nessa quebrada. Bom, já tá no mapa. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Esse assunto é muito importante. A gente também sugere que as pessoas vão atrás de mais conhecimento sobre a questão do marco temporal e esperamos que ele não passe, né? Nem no STF, nem no Congresso, nem no Senado, onde vai ser votado. Um abraço e até a próxima! E a cada rima que nós faz, salva um nessa quebrada. Bom, já tá no mapa. Bom, já tá no mapa. Mina, mano, mona, rapaziada. Bom,